Desde a descoberta de sua tumba, muito se especulou sobre o que teria tirado a vida de Tutancâmon. Estudos feitos na múmia apontaram alguns traumas, possivelmente causados por um acidente, e que este teria sido fatal para esse jovem faraó. Porém, uma pintura na parede de sua tumba é um dos indícios de que ele, na verdade, foi vítima de uma conspiração. No vídeo de hoje do Mundo Desconhecido, vamos mostrar esta e outras pistas que levaram um egiptólogo a crer que a sucessão de Tutancâmon foi arquitetada por alguém muito próximo a ele. Mas antes de assistir ao vídeo, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Deixa aqui teu like, teu comentário é sempre muito bem-vindo. E também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Quando o arqueólogo britânico Howard Carter abriu um sarcófago no Vale dos Reis em 16 de fevereiro de 1923, iniciou-se o que seria um dos maiores mistérios da egiptologia. Quem era aquele rei menino e como ele faleceu? O estudo dos objetos encontrados na tumba revelaram a identidade de Tutancâmon e um pouco sobre como foi o seu curto reinado. Mas foi somente a tecnologia do século XXI que revelou detalhes da múmia e o que atormentou esse faraó antes de seu encontro com Osíris. Testes de DNA mostraram que ele sofria de malária e deformidades congênitas associadas à endogamia, o casamento entre parentes que era comum entre a realeza egípcia. Já a tomografia computadorizada descobriu fraturas nas pernas e pelvis, fenda palatina, crânio alongado, desvio na coluna, fusão das vértebras superiores, além do pé esquerdo deformado. Em 2014, os produtores de um documentário da BBC postularam que o faraó teria sofrido um acidente de carruagem que originou as fraturas, resultando numa infecção que levou então ao envenenamento do sangue. Os defensores desta hipótese basearam-se nos afrescos da tumba onde Tutancâmon era retratado andando em carruagens. Para o egiptólogo Christopher Naughton, o documentário da BBC parte da premissa de que as fraturas poderiam ter sido causadas por uma queda da carruagem, mas em momento algum apresenta evidências que o fato aconteceu realmente. E acrescenta: não podemos afirmar como Tutancâmon morreu e o que o matou pode não ter deixado nenhum vestígio. No entanto, é possível que existam sim pistas de não só como e o que, mas também quem matou o faraó. No Antigo Egito, um dos preparativos obrigatórios para a viagem ao além era um ritual chamado de cerimônia de abertura da boca. Nele, a boca do falecido era aberta e orações eram proferidas, o que permitiria à múmia desfrutar de todos os sentidos no pós-vida. Pinturas em sarcófagos e paredes de tumbas mostram o ritual sendo realizado pelo filho mais velho do falecido para confirmar que ele era o herdeiro e sucessor de seu pai. É sabido que Tutancâmon não teve filhos, e neste caso, conforme a tradição egípcia, um sacerdote seria responsável pelo ritual. Mas, curiosamente, não é isto o que é retratado na parede de sua tumba. O afresco mostra Ai, o conselheiro de Tutancâmon, vestindo a tradicional capa de pele de leopardo e a coroa de faraó destinadas ao herdeiro legítimo. No entanto, ele não era parente, nem ao menos pertencia à realeza. Este seria o primeiro indício de que havia algo de estranho na sucessão do trono do Egito. Ai era um militar que serviu ao faraó Amenófis III, mas foi durante o reinado de seu sucessor, o polêmico Akenaton, que sua importância cresceu na corte. O nome real de Ai era Keperkeperuri, que significa eternas são as manifestações de Ra. Porém, ele também adotou Ai-Itneger, que é lido como Ai, pai do deus, o que levou alguns pesquisadores a supor que ele poderia ser pai de Nefertiti, esposa de Akhenaton. Isto, então, poderia explicar por que ele se tornou o mentor de Tutancâmon quando este assumiu o trono. E como ele tinha apenas 9 anos de idade, Ai tornou-se praticamente
o governante do Egito. Foi sua influência sobre o jovem rei que o fez abandonar a cidade que seu pai construiu e retornar à capital Tebas, bem como restaurar a religião politeísta. O fato de Ai ter se auto-intitulado herdeiro de Tutancâmon não foi o único ato a causar estranheza aos pesquisadores e provavelmente também à corte egípcia naquela época. Além de apossar-se do trono, Ai também casou-se com a viúva, a rainha Ankhesenamun, provavelmente para validar sua posição como membro da realeza. E como se não bastasse tudo isso, sepultou o jovem faraó numa pequena tumba no Vale dos Reis que talvez Ai estivesse construindo para ele próprio, e tomou para si aquela que estava destinada a hospedar Tutancâmon na vida eterna. Em meados dos anos 90, o egiptólogo Bob Brier ficou especialmente intrigado com todos estes fatos peculiares na sucessão de Tutancâmon. Ele obteve uma cópia da radiografia da cabeça da múmia do faraó e levou-a a Gerald Irving, chefe do departamento de radiologia do Hospital Universitário de Winthrop e especialista em trauma. Irving indicou que a imagem mostrava o que poderia ter sido um hematoma na base inferior do crânio, provavelmente causado por um golpe na parte de trás da cabeça. Um trauma nesse lugar, exatamente onde o pescoço se une ao crânio, é muito incomum de acontecer no acidente por ser muito bem protegido. Irving sugeriu que um ataque com objeto não cortante pode ter ocorrido enquanto a vítima dormia de lado. Com isso, Brier começou a se perguntar se ele poderia encontrar outras evidências de que Tutancâmon havia sido assassinado e decidiu procurar mais pistas. Ele acabou encontrando o registro de uma carta enviada por uma rainha do Egito ao rei dos Hititas, onde ela implorava que ele lhe enviasse um de seus filhos, pois o faraó havia morrido sem deixar herdeiro e ela não queria se casar com um servo. A remetente não estava identificada, mas encaixava-se perfeitamente com a situação em que Ankhesenamun se encontrava. Se era ela realmente, então Ai também deu seu jeito, pois o filho enviado pelo rei foi assassinado antes de chegar ao Egito. De posse destas informações, Brier elaborou uma teoria do que teria acontecido há 3.000 anos. Conforme Tutancâmon crescia, aumentava o seu desejo de tomar definitivamente as rédeas do governo sem a ajuda de Ai. Este, vendo que perderia o poder adquirido, decidiu que seria o novo faraó, contratando um assassino e facilitando sua passagem pela segurança do palácio até os aposentos do rei. Ai estava tão seguro do sucesso de seu plano que até mandou que fosse retratado usando a coroa do faraó durante o funeral de Tutancâmon, mesmo antes que o rei fosse sepultado. Com Tutancâmon fora do caminho e sem nenhum herdeiro, Ai pressionou a viúva do rei a se casar com ele para que então pudesse se tornar o faraó. Ela, com cerca de 20 anos apenas, não queria se casar com um plebeu velho como Ai, que já estava na casa dos 60. Ela então enviou a carta ao rei dos Hititas e o resultado eu já te contei. Brier escreveu um livro sobre o assunto que foi publicado em 98 e lançado aqui no Brasil em 2000 com o título O Assassinato de Tutancâmon. Ai faleceu apenas 4 anos após ter assumido o trono. Suas cartelas, nome dado aos símbolos de cada faraó, foram apagadas das paredes dos templos. Seu túmulo foi saqueado e vandalizado e sua múmia desapareceu. O trono foi ocupado então por Horemheb, que também foi um dos principais conselheiros de Akhenaton e que havia sido nomeado por Tutancâmon como comandante do exército e vice do rei, ou seja, era ele o legítimo sucessor do jovem faraó. Uma história digna de Games of Thrones, não acha? Será que Horemheb decidiu fazer justiça e tirou Ai do trono, que era seu por direito? Deixa sua opinião aqui nos comentários, ela é muito importante pra gente. Gostou do vídeo? Espero que sim. Então se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, teu comentário aqui abaixo e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.